falando. Coisa incrível. Você não precisa, você precisa estar aqui nesse ambiente para sentir o que está rolando. Eu sei que aí dentro da tua casa tá show, dentro do carro aí tá fantástico, mas aqui o ambiente está impressionante. E você que está online, eu queria pedir um favor para você. Se você estiver no Face, compartilha esse nosso culto aí. Vou te dar um tempinho para você compartilhar, dá uma curtida, comenta. Sabe por quê? Porque a gente quer que esse culto exploda, no bom sentido, que esse culto vá para tudo quanto é canto, para que você possa compartilhar nas redes sociais, no teu YouTube, aonde você quiser. Faz isso porque para nós isso é maravilhoso. Faz o compartilhamento, nós queremos que você faça isso e comenta aí. Faz isso porque nós queremos que isso se espalhe para todo mundo. Eu estou aqui falando isso para enrolar um pouquinho, para você poder ter esse momento de compartilhamento. Escreve na publicação, coloca aí pare por um, hashtag pare por um. E por isso eu vou dar o tema. Aí você já pode escrever na publicação. O tema é: existe um cristão melhor em mim? Olha que alucinante esse tema. Existe um cristão melhor em mim. Hashtag saiba como. E é por isso que a gente está aqui, para você saber como que pode ter um cristão melhor em você, como que pode ter um cristão melhor em mim, como que isso pode fazer. E a gente vai utilizar, para a gente saber como ser um cristão melhor, como fazer, Daniel. Daniel é um livro que a gente tem na Bíblia que é fascinante, e eu não consegui escolher um versículo ou um texto base para que a gente pudesse fazer isso. Eu não consegui escolher um versículo chave, mas eu vou falar sobre o Daniel de forma integral, de uma forma que eu vou pensar alguns pontos na vida dele que fizeram Daniel ser um cristão melhor. Olha que interessante. Antes disso eu quero orar, para que você possa compartilhar, para que você possa comentar e para que você que está aqui no Drive-In possa entender que hoje você vai sair daqui um cristão melhor. Deus, que a tua graça seja conosco, que não venham ser minhas palavras, mas tuas palavras. Senhor, nós sabemos que existe um cristão melhor em nós e que isso possa tocar o nosso coração a tal ponto que possa haver transformação da nossa alma, transformação da nossa mente, e que o teu Espírito Santo esteja realmente transformando cada um. Deus, eu dependo de ti. Eu me humilho diante de ti. E não venham ser minhas palavras, mas tuas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, a gente começa a observar pessoas na Bíblia. A gente começa a observar vários personagens. E é interessante que eles sobressaem de várias formas. E é interessante que Daniel foi um homem que sobressaiu pela inteligência. Uma das formas que ele sobressaiu foi pela inteligência. Quando ele foi levado cativo, ele era da nobreza do povo de Israel. E ele foi levado cativo por Nabucodonosor. E ele precisava de algumas pessoas da nobreza para trabalhar junto com ele. Então, Daniel foi extremamente ensinado por aquele reino. E quando ele foi ensinado por aquele reino, acontece que teve um período, vamos dizer assim, foi o vestibular da época. E nesse vestibular, no Enem, quem tira o primeiro lugar no Enem? Quem tira o primeiro lugar no vestibular? Daniel. Daniel se torna um homem muito inteligente, se torna um homem muito capaz. Ele e mais 3. Por quê? Porque ele acreditava que existia um cristão melhor nele. E olha que naquela época não existia nem o termo cristão, porque Cristo ainda não havia vindo. Ou seja, não tinha o Espírito Santo, não havia o Espírito Santo derramado sobre todos. Havia apenas o temor de Daniel por seguir as leis que estavam ali. Então Daniel segue uma lei sem a presença do Espírito Santo, e vem em Daniel um espírito de excelência, porque existia alguém melhor em Daniel. Ele acreditava que existia algo melhor nele. E de repente ele não come daqueles manjares, ele não come daquilo que o próprio rei oferece, e ele se torna inteligente porque ele temia ao Senhor. E ele se entregou, afinal ele sabia que Deus era melhor que ele. A gente precisa entender que Deus é melhor que a gente. E a partir do momento que a gente entende que Deus é melhor que a gente se torna um cristão melhor.
Daniel entendeu isso, e por causa disso, porque o Espírito de Deus habitou daí em Daniel, ele se torna um homem extremamente inteligente, porque ele primeiro viu a sabedoria, ele se humilhou diante de Deus. Sabe, a gente também olha a vida de Daniel e a gente vê que ele foi um homem extremamente corajoso. Corajoso, sabe por quê? Porque chegou um momento que ele ganhou tal ascendência no reino, ele ganhou tal ascendência em seu cargo, que aqueles que estavam à sua volta tiveram inveja e tiveram ciúme. Isso não acontece atualmente. Você se dá bem no trabalho, você se dá bem nas coisas, e as pessoas à sua volta ficam super felizes por você. Tem aquelas que ficam felizes, mas tem aquelas que não. Mas ele se transforma num homem muito corajoso, porque essas pessoas que tinham inveja vão no ouvido do rei e falam assim: rei, você arma um decreto fazendo o seguinte, que todos que adorarem outros deuses, essas pessoas vão embora, essas pessoas têm que morrer, e vai morrer porque eles não te obedecem. Isso eles fizeram porque tinham inveja de Daniel, tinham ciúme de Daniel. Mas sabe o que Daniel fez? Ele teve coragem porque ele sabia que ele podia ser alguém melhor. Ao invés dele se recolher, ao invés dele se acovardar, ao invés dele falar assim, eu não vou falar com Deus, e por quê? Porque ele tinha um hábito de orar pela manhã, ao meio-dia e à noite. Ele tinha esse hábito. E quando lançaram esse decreto, quando ele soube que o rei lançou esse decreto, ao invés de se acovardar, ele falou assim: existe um cristão melhor em mim, existe algo melhor em mim. E ele foi diretamente no seu quarto, no seu lugar, que ele tinha por hábito orar, e a primeira coisa que ele fez, ele foi orar. Se ele orasse, ele poderia ser preso e morto, mas ele não teve medo, porque ele teve coragem, sabe por quê? Afinal, Deus é melhor do que ele, e existe alguém, um cristão melhor na vida dele. E logo que ele foi orar, os seus inimigos viram e falaram assim: olá, rei, agora você vai ter que cumprir o que vai fazer, vai ter que mandar ele morrer. Mandaram ele para a cova do leão. Mandaram ele para a cova do leão porque ele acreditava que ele podia ser um cristão melhor, ele podia ser alguém melhor. E ele não se acovardou, porque ele sabia que Deus, tinha um Deus maior do que ele. E aí, veja, Daniel foi inteligente, Daniel foi corajoso, e Daniel foi confiante. Daniel foi esses três, ele foi confiante, sabe por quê? Porque o rei, quando viu que lançou o decreto e pegaram Daniel, porque o rei gostava de Daniel, a gente gosta de pessoas competentes à nossa volta. Como é bom ter gente competente. Eu fico agradecido pelos ministros de louvor que a gente tem aqui na igreja. Fico agradecido pelo Eduardo fazendo essa ministração, pelo Gabriel, pela Renata, pelo Tiago tocando teclado. Eu estou falando aqui, ele está fazendo fundo. E você vaz com Deus sempre. Sabe por quê? Porque a gente tem gente competente, é bom ter gente competente. E o rei tinha alguém competente porque existia um espírito na vida de Daniel. E ele sabia que esse espírito estava sobre Daniel. Aí ele fala assim: Daniel, olha o que eu fiz. Daniel falou assim para ele. Ele teve confiança. E ele falou assim: rei, fica tranquilo, porque o meu Deus vai me tirar dessa. Ele não sabia que ele ia ser liberto da cova dos leões. Ele não sabia. É tão interessante que a gente lê a historinha passa rápido, mas ele não sabia. Mas Daniel fala assim: o meu Deus vai dar um jeito nessa situação. E jogam ele na cova dos leões, que estavam famintos. Leão faminto, a gente já faminto, já dá uma loucura. Hoje, dia dos pais, o que eu vi no Instagram, a gente comendo, era churrasco pra cá, churrasco pra lá, e ninguém me convidava. E aquilo foi me dando fome. E de repente eu comi. Acabou. Os leões estavam extremamente famintos. Jogaram Daniel. Daniel passa a noite. E no outro dia o rei veio, porque o rei gostava dele. Fala: Daniel, você tá aí? Daniel estava na juba do leão. Eu fico entendendo por que Daniel estava na juba do leão. Eu fico pensando, por que ele foi para a juba do leão? Talvez porque ele tenha passado frio à noite. Quando a gente passa frio, a gente puxa uma cobertinha. Isso é uma imaginação, uma maneira de pensar. Mas ele foi confiante porque ele sabia que existia um Deus maior. E ele poderia ser um cristão melhor. Ele poderia ser alguém melhor. Daniel teve visões, no capítulo 10 ele teve visões, porque ele acreditava que Deus era melhor que ele, e ele tinha humildade para saber que Deus era melhor do que ele.
Sabe, às vezes a gente não tem humildade suficiente para entender que Deus tem um plano com a gente e a gente não quer ser um cristão melhor. A gente quer se afastar, a gente quer inventar as nossas coisas, a gente quer fazer coisas que talvez não agradem a Deus, mas eu digo para você, faça aquilo que Deus quer, faça aquilo que Deus tem colocado no teu coração, porque existe um cristão melhor na tua vida, existe um cristão melhor em você. Sabe, porque Deus quer te usar, Deus quer usar você, porque existe um cristão melhor em você. Não fique na zona de conforto, não fique pensando assim, tá tudo bem. Não tá tudo bem, tem um cristão melhor na tua vida. Daniel foi um cara corajoso, ele sabia, ele foi um dos grandes do reino. Ele foi um cara que foi jogado na cova dos leões, ele foi um cara que teve visões. Qual a diferença de Daniel para você? Nenhuma, mas Daniel tinha algo que era humildade. Deus quer pessoas humildes para que Ele possa dar a sabedoria dEle. Humildade é você aguentar, falar assim, pô, eu não sei tudo, eu não tenho. Tem gente que a arrogância é a pior coisa que tem. Você fala com ele, ele sabe todas as coisas, sabe de todos os assuntos, ele sabe de tudo, não tem humildade. Se você sabe de todos os assuntos, você não precisa ser ensinado. Mas Daniel sabia que tinha um Deus maior do que ele, e ele tinha humildade para isso, e ele recebeu sabedoria. Deus está precisando de gente menos inteligente. Vou explicar melhor. A gente admira quando a pessoa tem um QI alto. A gente admira quando tem alguém do teu lado que você fala assim, meu Deus, esse cara é uma enciclopédia humana. Em vestibular, coloca um japonês do teu lado, você já fica... Me lembro do meu vestibular, me lembro. Coloca um CDF do teu lado, você fica assim, meu Deus do céu, já era. Eu estou dizendo, não é que Deus queira alguém menos inteligente, mas Ele quer pessoas que acreditem nele para oferecer conhecimento e aprendizado. Deus não quer gente poderosa para usar. Vou reformular minha frase. Deus não quer só gente poderosa, mas Ele quer pessoas que não tenham tanto poder, para que Ele possa mostrar o caminho da glória dEle. Deus levanta aquele que não é para o que é. Deus levantou Davi, que não era nada. Davi não era nada, gente. Era um filho. O pai tinha 7 filhos. Quando você tem o teu primeiro filho é uma maravilha. Quando você tem o segundo é bom. Quando você tem o terceiro você já olha e fala assim, é o terceiro. Quando você tem o quarto, eu não sei como que é, mas você já olha e fala assim, meu Deus, 4. Olha o quinto, você já fala assim, é coelho, já veio em ninhada. São 6, 7. Davi era um cara esquecido e Deus levantou, sabe por quê? Porque Deus levanta quem não é para a sua glória. E Davi se transforma no maior rei, um dos maiores reis de Israel. Porque Deus é melhor que a gente e existe um cristão melhor que a gente. Existe um cristão melhor em mim, existe um cristão melhor em você. Mas daí você fala assim, mas Júnior, como que eu faço para buscar esse cristão melhor em mim? Como que eu faço? Porque eu não quero mais ficar na zona de conforto. Eu quero ser como Daniel, eu quero ser como Davi, eu quero ser como José, eu quero ser como o meu vizinho, que meu Deus, aquele vizinho é incrível. Eu quero ser como a família Flanders. Já viu a família Flanders quando você assiste Simpsons? Tem a família Flanders, tem os Simpsons, que é uma barbada na família. Desculpa o termo, mas uma família avacalhada. E daí tem a família Flanders do lado, que é tudo angelical. O desenho denigra essa imagem, mas é esse tipo de família que Deus quer levantar. Uma família que seja perfeita aos moldes daquilo que Deus tem. Porque existe uma família melhor em Deus. Existe uma pessoa, existe um cristão melhor na tua vida. Existe um cristão melhor na tua vida. Não fique pensando que Deus não tem mais. Deus tem mais do que você pediu ou pensou. Sabe? Como que eu chego nisso? Jejum, oração. Às vezes falta oração. Eu não estou dizendo oração de você ficar de joelho, horas a fio fazendo, mas oração de ter contato com Deus, de conversar com Ele.
Momentos de você ter intimidade com Ele, de você falar o que está no teu coração, do que está te incomodando. Momentos de jejum, que é o que a gente vai hoje. Vai hoje começar algo que é o jejum de Daniel, 21 dias. Fazendo jejum porque existe um cristão melhor em mim. Existe um cristão melhor em você. Existe um cristão melhor em você que Deus está querendo levantar. Existe esse cristão. Sabe? Precisamos fazer jejum e oração, porque há um cristão melhor em mim. A gente está tão acostumado ao raso, a ser raso, que a gente não sabe o que é ser profundo com Deus. Mas a partir do momento que a gente vai se aprofundando em Deus, Ele vai te dar autoridade, Ele vai te dar confiança. Se tem falta de confiança, gente, se vem um medo, é para que você tenha coragem em Deus. Se você se aprofundar, se tiver um cristão melhor em você, eu tenho medo de abrir meu negócio, eu tenho medo de ir para esse caminho, eu tenho medo disso, eu tenho medo. Não tenha medo, tenha coragem, tenha ousadia. Deus está levantando essa geração para fazer a diferença. Existe um cristão melhor em você, existe um cristão melhor na tua vida, aí na tua casa que você está escutando, aí no carro, existe um cristão melhor em você. Você tem coragem de fazer aquilo que Deus quer. Eu fico observando, esses dias eu fui para uma cidade e vi uns prédios gigantescos. Eu falei assim, alguém teve coragem de construir esse prédio? Se ele teve, por que a gente não pode? Deus está querendo que você construa algo para essa sociedade, porque existe um cristão melhor em você. Se você está com falta de opções, que se você está sem certezas, você está incerto das coisas, Deus quer dominar no silêncio. Deus quer dominar você. Deus quer te dar certeza, um senso de propósito, porque existe um cristão melhor em você. Existe um cristão melhor em você e você não acredita nisso. Se você fala assim, estou com faltas de oportunidades, eu não tenho muita oportunidade, vem a frustração, Ele vai te dar a resposta, porque existe um cristão melhor em você. Eu me lembro de uma história na Bíblia que fala sobre Davi. Quando Saul começa a perseguir Davi, e Davi foge de Saul, e de repente ele se esconde nas montanhas, se esconde nas cavernas, e lá ele encontra um povo que não era satisfeito com o reino, e ele se torna chefe disso, ele se coloca como chefe dessa galera, e de repente ele vai para uma cidade chamada Ziklag. E quando ele chega em Ziklag, já teve um outro povo que tinha roubado tudo, tinha roubado as esposas, tinha roubado as riquezas, já tinham roubado tudo. E esse pessoal que ele comandava ficou de cara com Davi e queria matá-lo. Queriam matá-lo, queriam apredejar Davi, porque falaram assim, fizeram isso com a gente porque estão andando com você. Sabe o que Davi fez? Davi falou, existe um cristão melhor em mim. Ele chama o sacerdote e ele consulta a Deus. Ele fala assim, Deus, o que eu faço? Eu vou atrás desse pessoal que roubou a gente? Deus fala, vai que você vai conseguir. Ele só leva junto com ele 600. Dos 600 eles começam a caminhar e 400 ficaram cansados, porque eles estavam lá. E daí, dos 600, 200 ficaram. Ele ficou com 400. Com os 400, ele lutou o dia inteiro. O dia inteiro ele lutou, da manhã até a noite. E ele conseguiu vencer aquele povo, porque existia um cristão melhor nele. E ele pega esses despojos, ele pega tudo aquilo, o que tinham roubado, ele pega e entrega para aqueles 200 que não conseguiram ir. E ele distribui tudo aquilo, porque existe um cristão melhor nele. E aí eu fico me perguntando, existe um cristão melhor em você? Ou você deu já tudo de si? Será que existe um cristão melhor na tua vida? Será que existe um cristão melhor do que você tem sido? Eu me pergunto às vezes, será que eu tenho sido o melhor para Deus? Será que eu tenho sido esse cristão que todo mundo fala que tem potencial, que tem inteligência, que tem tudo? Se eu não tenho sido, como que eu faço ele ressuscitar? Com jejum e oração.
E eu acredito que nesses 21 dias que nós vamos começar hoje, no Dia dos Pais, à noite, esses 21 dias de jejum e oração, nós vamos despertar esse cristão que não tem medo de nada, que é inteligente, que é eficaz, que é corajoso, que tem o plano e o propósito de Deus. É esse cristão que a gente quer despertar, é esse cristão que a gente quer fazer, é esse cristão que precisa despertar na minha vida, ele tem que ressurgir. Existe um cristão melhor em você. Se foi com Daniel, se foi com Davi, se foi com tantos outros, ele pode ser com você, porque existe um cristão melhor em você. Mas o que falta para você se levantar? Falta jejum, falta oração, falta você falar com Deus. Tem um povo que não quer jejuar, tem um povo que não quer orar. Como que você vai fazer as coisas que Deus quer se você não tem relacionamento com Ele? É igual pessoas que chegam para mim e falam assim: ah, Júnior, eu tô gostando daquela menina. Ou a menina fala assim: eu tô gostando daquele menino. E nunca conversa. Pô, dá vontade de bater. O cara fica na friend zone há muito tempo. E de repente quando vem outro e leva embora. Cara, com Deus é a mesma coisa. Deus está querendo despertar essa geração. Deus está despertando essa geração. Eu quero fazer parte dessa geração que revoluciona a sociedade, que revoluciona o reino de Deus. Quem quer fazer isso? Comenta aí: eu estou com Deus. Quem quer fazer isso? Coloca aí, comenta, hashtag, existe um cristão melhor em mim. Comenta. Você que está aqui no drive-in e quer que Deus te levante, porque existe um cristão melhor em você, dá um sinal de luz, porque isso sinaliza que você vai fazer a diferença. Olha, galera, esse estacionamento está todo mundo vibrando com sinal de luz. Deus está levantando uma geração que vai fazer a diferença, porque existe um cristão melhor na gente, existe um cristão melhor na nossa vida. E Deus está querendo nos levantar. Levanta. Mas comece o teu propósito hoje. Nós estamos dando a oportunidade. São 21 dias em jejum e oração. Se eu vou fazer jejum do quê? Não sei do que você vai fazer jejum. Ah, pastor, eu vou fazer jejum de rede social. Tudo bem. Eu vou fazer jejum de doce. Beleza. Eu vou fazer jejum de Daniel mesmo. Só comer legumes e verduras. Show. Eu vou fazer jejum de fruta. Eu vou fazer jejum de carne. Eu vou fazer jejum de... sei lá. Mas precisa despertar esse cristão na tua vida. E nós vamos ter esses 21 dias se despertando. Esses 21 dias você vai ter um momento com Deus de jejum e oração. E nós vamos até o último domingo. Começa hoje. E a gente já tem alguns propósitos aqui de oração que você pode participar. A gente vai orar pelo pastor Irineu, pela sua família, pelo ministério da Terceira Igreja, pelos dizimistas e ofertantes, pelos membros da nossa igreja aqui. E por esta pandemia. Nós não vamos orar pela pandemia. Nós vamos orar para que ela vá embora. Meu Deus, para com isso. Nós queremos ter uma vida normal. Nós queremos se abraçar. Queremos estar aqui no culto presencial. Queremos sentir o cheiro do sovaco um do outro. Queremos olhar para o irmão e falar assim: fala para o irmão do lado isso. E você vai falar com saudade. Tem gente que negou aqui. Falou que não vai ter saudade disso não. Ó, já teve gente até que sinalizou lá no drive-in e falou que também não vai ter saudade. É o inimigo se levantando. Mas sabe, passa isso. Pelo amor de Deus, Deus tem misericórdia desta nação. Tem misericórdia do nosso planeta. Que surja a cura o mais breve possível. Se não vier a cura dos homens, você que está no hospital agora com esse Covid, você que está em casa nessa quarentena, que o médico dos médicos possa intervir, você possa ser curado. Sabe por quê? Porque existe um cristão melhor em você, existe um cristão melhor em mim, e eu vou orar. E você que quer participar desse jejum de 21 dias de Daniel, você que quer fazer isso, escreve no comentário hashtag tô dentro. Nós estamos começando hoje, vai terminar dia 31. Você que está aí no drive-in, quer participar desse jejum de Daniel, quer entrar junto com a gente, dá um sinal de luz aí que eu vou saber, e a gente vai orar agora. A partir do momento que um povo se levanta, que um povo fala assim: nós
nós não acreditamos nisso. Nós queremos se levantar, nós queremos sair aqui da zona de conforto, nós queremos sair desse nível e ir para o nível que Deus tem. Nós vamos fazer a diferença, porque na terceira igreja está se levantando um povo, no Paripurum está se levantando um povo que vai fazer a diferença, que não se conforma com isso, porque há um cristão melhor na tua vida. Há um cristão melhor em mim, há um cristão melhor em você, há um cristão melhor nesta nação, há um cristão melhor neste culto, há um cristão melhor neste povo, há um cristão melhor. Existem cristãos que vão fazer a diferença nessa terra, e esta geração está se levantando. Eu vou orar por você, e você vai falar: estou dentro. É jejum e oração, coragem, ousadia, autoridade, inteligência, capacidade, sabedoria. Tudo isso vai acontecer na tua vida, intimidade com Deus a partir de hoje, porque está se levantando um povo que não se conforma com o raso, mas a gente quer algo mais profundo. Deus, estamos na tua presença, e nessa live, neste culto, neste momento está se levantando um povo que vai fazer a diferença, um povo que não quer mais ser o cristão que é, mas existe um cristão melhor em mim, existe um cristão melhor em cada um. E hoje nós estamos se levantando nesse propósito. Vamos fazer um jejum, vamos fazer oração, vamos fazer isso, e daqui 21 dias, Senhor, nós vamos ver respostas e mais respostas de oração nas nossas vidas, porque existe um cristão melhor na nossa vida. E é isso que nós queremos, em nome de Jesus. Amém e amém.